Olá, pessoal! Que momento excelente para a gente começar mais uma análise. Hoje, o nosso foco vai ser um mergulho bem rápido, mas incrivelmente profundo em uma única frase. São literalmente só 16 palavras no nosso material de origem. Mas olha, elas carregam um peso histórico e estrutural gigantesco. A nossa ideia aqui é destrinchar esse texto com o máximo de atenção, extraindo cada gotinha de significado lógico que ele tem a oferecer, e vamos fazer isso guiados puramente pela arquitetura das palavras. Vamos ouvir e absorver esse texto na sua forma mais pura e integral. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. A simplicidade aqui é simplesmente impressionante. É uma declaração tão direta, sem rodeios, sem excessos, e é exatamente essa clareza monumental que serve como nosso ponto de partida perfeito para essa exploração de hoje. Certo, vamos mergulhar nisso. Primeira parte, a citação original. Uma desconstrução estrutural. Para a gente realmente compreender o impacto dessa frase e o motivo dela ressoar por milênios, é preciso entender como essas palavras estão cuidadosamente arquitetadas. Esse bloco de texto, na verdade, funciona como um mecanismo de relojoaria hiperpreciso. Essa divisão ilustra, de um jeito brilhante, como o versículo opera como uma equação lógica perfeita, sabe? De causa e efeito. Dá para notar bem claramente as duas metades. De um lado a gente tem a premissa inicial, do outro, o resultado garantido por essa premissa. E a palavra porquê? Ela atua bem como uma ponte invisível, como se fosse o sinal de igualdade nessa nossa equação matemática textual. A estrutura do texto original simplesmente não deixa espaço para ambiguidades. Ela estabelece uma relação de dependência absoluta entre as duas metades da frase. Para entender essa equação por completo, vamos em frente. A condição, o papel dos pacíficos. O ponto crucial aqui é o seguinte: bem-aventurados os pacíficos. Olha só, isso não é só uma descrição poética bonitinha ou um conselho vago, tá? É literalmente a condição de pré-requisito de toda a sentença. A gente pode imaginar isso como uma chave. O estado de ser pacífico é o gatilho obrigatório que destranca tudo que vem logo a seguir. Sem essa ação inicial de pacificação, a segunda parte do texto simplesmente não se sustenta, não para em pé. A gramática do texto-fonte coloca a responsabilidade inteirinha na ação descrita justamente nessa primeira metade. Vamos ver como isso se desenvolve e avança para a próxima etapa. O resultado, a promessa. Isso ilustra de um jeito bem claro a resolução estrutural da frase. Quando a gente mapeia essa lógica, isolamos a ação na primeira coluna, os pacíficos. E aí, na segunda coluna, lemos a consequência direta disso. Serão chamados filhos de Deus. A conexão flui numa direção inegável, percebem? O reconhecimento de ser filho de Deus não é um título dado ao acaso, de qualquer jeito, mas sim a consequência inevitável que já vem embutida, selada na própria formação do versículo para quem cumpre a ação da primeira coluna. É um sistema de causa e consequência imutável, sem tirar nem pôr. E agora que dissecamos essas partes, vamos juntar tudo de novo. A mensagem final, sintetizando o texto. O que nos traz de volta as duas metades unidas. E há uma reflexão final e profundamente provocativa, baseada estritamente na dinâmica que a gente acabou de mapear. Pensem bem, se esse versículo é de fato uma equação direta, de que forma a magnitude dessa consequência prometida altera o peso da ação exigida? Quando a estrutura textual liga o ato de promover a paz a uma consequência tão colossal quanto ser chamado filho de Deus, a pacificação deixa de ser apenas uma sugestão de bom comportamento, né? Ela se revela como uma exigência de identidade gigantesca. Fica aqui o convite para que essa equação lógica continue ecoando e inspirando análises cada vez mais profundas sobre o poder das palavras e das suas promessas. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação detalhada. Até a próxima!